Dificilmente, no momento em que você começa a externar uma fala, dificilmente a emoção vem antes. Quando você percebe uma cena ensaiada com uma equipe de produção que não está muito bem alinhada com as coisas, ou seja, porque o Bolsonaro não está bem com a Globo, talvez ele não esteja com os melhores diretores para fazer esse tipo de cena. O que a gente consegue perceber é que pessoas que não têm muita condição de sentir a dor daquela mulher estão emocionadas. Mas elas estão emocionadas e ao mesmo tempo que elas estão emocionadas, elas estão desempenhando um papel paralelo. Qual que é a probabilidade da gente acreditar que uma criança, um adolescente ali que aparenta ter 9, 10 anos de idade, ao mesmo tempo teria condição de se emocionar e manter o celular gravando o presidente, Isso é um ponto. Agora, quando a gente observa o primeiro grito da mulher, ou seja, quando realmente ela vai começar a desenvolver o raciocínio dela, a câmera já se vira para ela, já foca, já coloca ela no centro, como se ela fosse falar uma coisa importante. E o que a gente precisa admitir, Daphne, é uma coisa. Nesses locais onde o presidente aparecem tanto pessoas para falarem coisas importantes para o presidente, quanto pessoas para perguntarem sobre o caso Queiroz. O que o cinegrafista tinha tanta certeza de que seria uma coisa boa para o presidente, a ponto dele colocar aquela câmera focada no plano muito perfeito, que é o plano televisivo chamado plano médio. Então nós temos ali uma cena ensaiada. Ela é ensaiada tecnicamente. O cinegrafista ele aponta a câmera imediatamente para o centro do assunto. Nós não temos uma dica que eu dou para a equipe Bolsonaro nesse momento, é um bom treinador de elenco e uma boa seleção de atores, Agora eu vou fazer jabá para minha amiga Rosalice Barreto de Belo Horizonte, que certamente não trabalharia para o Bolsonaro, mas é uma grande produtora de atores. O que é o grande problema ali na cena que eu vi, se eu tivesse que fazer uma crítica cinematográfica, porque obviamente ali não existe verdade, existe uma produção e depois eu vou entrar na outra parte. Qual que é o problema? A emoção antecede o ato. Antes da mulher começar a falar, as crianças já estão chorando. Então se eu fosse diretor, corta, vamos fazer de novo. Mas como é uma cena que é para ser verdade, não dá para o Bolsonaro gritar, corta, vamos fazer de novo. Então a dica que eu dou para o Bolsonaro para evoluir um pouco esse tipo de cena é ter um diretor de cinema bom para preparar o pessoal. Na hora que a mulher começa a falar que as coisas estão faltando dentro de casa, é a hora que as crianças devem começar a reagir. Elas não podem começar a reagir antes. Se elas começam a reagir antes, existe ali uma clara demonstração de que foi uma farsa armada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a mulher ela tenta demonstrar uma emoção, mas na verdade ela está preocupada com a eloquência e com o texto. Análise, inclusive, que a gente pode observar tanto em David Lieberman, como a gente pode observar também em Paul Elkman, que é muito importante nessas horas, é o pitch de voz. O pitch de voz, ele acompanha a emoção, e a gente vê que ela começa a se aproximar do presidente. Qualquer pessoa que começa a se aproximar do presidente da República, ele tem que ter uma expressão facial, uma postura corporal e um pitch de voz de dúvida. Eu estou me aproximando da pessoa que seria, entre aspas, a pessoa mais importante do país. Então, ela deveria ter iniciado aquele discurso mais cabisbaixa, ombro para frente, mais jogadinha, mais humilde. Quando ela percebesse a atenção do presidente, e na hora que ela percebesse que a câmera estava para o lado dela e que todo mundo deu atenção para ela, ela teria ali um tempo de reação para realmente assumir uma postura de uma pessoa que está no centro das atenções. Ou seja, ela já sabia que ela era o centro das atenções, mesmo antes dela começar a falar. Isso porque ela não tem esse tempo de reação. Você observa que, assim,
em qualquer situação convencional, na hora que você observa, por exemplo, um discurso real de um político, vamos pensar, tem um político importante em cima do palco, uma pessoa começa a gritar na multidão, chama a atenção desse político, esse político se vira para a pessoa, você tem um tempo de reação, aquela pessoa muda corporalmente, o pitch de voz muda completamente e o semblante muda, porque aquela pessoa percebe que ela se tornou de uma voz no meio da multidão, ela se tornou o foco das atenções, ela se tornou a atenção da estrela, que naquele caso ali era o Bolsonaro, e ela chamou a atenção da câmera. Então, a gente não consegue ver essa mudança. Por quê? Porque ela já sabia de antemão que ela seria o centro da atenção. Sem contar com pontos importantes como ela desenvolve todo o discurso num pitch de voz de extrema eloquência, ou seja, ela faz um discurso político, ela não está falando da vida dela. Ela está falando de uma coisa que ela acha importante falar para conquistar as câmeras e conquistar, obviamente, a atenção dos outros. Quando você fala da sua vida, você tem flutuações na voz que são analisadas, inclusive, como técnicas americanas de percepção de mentira. A pessoa começa a flutuar a voz, ela começa a ter um pitch um pouco diferente, principalmente no momento em que ela fala que ela é professora, e o professor nesse momento ele está sendo resguardado e é o mais vulnerável, porque afinal de contas o trabalho do professor, apesar dele ser o trabalho mais importante do país, nesse momento de quarentena, ele é o trabalho mais dispensável. Então ela corrige para o fato dela ser professora particular, mas ela esquece que é uma atividade que pode ser plenamente realizada à distância. Na hora que ela começa a se embaralhar, você percebe que ela começa a perder as palavras, ela começa a perder o texto, ali ela começa a tropeçar. No que ela começa a tropeçar, ela perde a emoção que ela estava falseando, e na hora que ela perde a emoção que ela estava falseando, ela entra num pitch de voz de eloquência, de recuperar o discurso, ou seja, eu estou tentando recuperar o meu teste como atriz. E ali ela vai dando sequência naquela farsa e a gente consegue perceber a mesma coisa, a mesma cara de choro falso do menino que está do lado dela e da menina que está do lado dela, percebem imutáveis, tanto no momento em que ela ainda não seria nada, ou seja, ela era só uma voz perdida na multidão sem a atenção de absolutamente ninguém, até o momento final em que o presidente da República responde para ela que ela está sendo a voz de muitas pessoas. Então, em primeiro ponto, eu queria dizer que se eu tivesse nesse momento que fazer uma análise da cena, com meus 10 anos de experiência trabalhando numa produtora de cinema, eu diria que é uma cena consideravelmente boa pro cinema brasileiro. Como eu trabalhei também no cinema inglês, eu diria que para o cinema inglês isso seria um lixo. Obviamente, teria muitos cortes ali e ela não seria uma boa atriz exatamente por esses detalhes, né? Ela tá deixando a vaidade ser muito maior do que o personagem. Ela, vaidosa, candidata a vereadora, ela está sendo muito mais, ela está preponderando muito mais que o personagem que ela está querendo passar, de uma mãe sofredora que dá aula particular e que realmente não quer os R$600 do Estado, que quer trabalhar. Ela está falando a voz do coxinha, mas na verdade ela está vindo de uma profissão que não é a profissão do coxinha, que é uma das profissões mais desvalorizadas do Brasil. Então existe essa incoerência. Na expressão facial dela a gente não vê mudança, né? Se você prestar atenção em qualquer tipo de briga, qualquer tipo de discurso verdadeiro, você vê várias mudanças na expressão facial. Os emblemas, né, que são as gesticulações, os emblemas que ela está emitindo são todos emblemas de recordação, ou seja, ela está recordando o que ela tem que falar e não necessariamente ela está buscando internamente o que ela tem que falar. Você nota que ela está tipo assim, eu estou te entregando o que você me pediu, toda hora mostrando isso com as mãos. Esses são os emblemas que ela mostra durante esse momento. Bom, agora que eu fiz para você essa análise da cena que foi feita, eu gostaria de sugerir à equipe do Bolsonaro para contratar um produtor de elenco melhor, né, e ensaiar melhor as coisas, mas ao mesmo tempo tem um detalhe, esse tipo de percepção ele ocorre de forma subliminar.
Ou seja, as pessoas acabam percebendo que tem alguma coisa errada ali. Mas ela falou uma coisa que realmente muitas pessoas querem ouvir. Porque hoje, Daphne, tornou-se no Brasil uma espécie de humilhação você se sujeitar a uma ajuda do Estado. Todo mundo quer ter o prazer de estar arrancando o sustento com as próprias mãos. Só que nesse momento, esse confinamento não é um pedido de esmola ao Estado. Esse confinamento é uma declaração de amor à família. Entendeu? Aí que o discurso está errado. Ela luta contra o confinamento, que é voltar a dar aulas, mas ela, em compensação, ela está desafiando, em nome dessa dignidade de poder trabalhar, ela está desafiando um confinamento que é só um pedido de tempo para essa doença ter cura, para essa doença ter vacina. Então, eu critico, obviamente, essa postura do Bolsonaro de querer voltar às atividades comerciais, as atividades no Brasil, por essa questão de que o Bolsonaro está tentando fazer isso, obviamente, para gerar aí, digamos que matar algumas famílias, mas não deixar o Hang ficar pobre. Eu critico por isso. Mas eu preciso parabenizar. Ele continua com uma equipe de comunicação muito boa. A cena de hoje foi muito bem feita. Lógico que se a gente tivesse que fazer uma análise profunda da cena de hoje para o cinema internacional, ela não passaria. Se eu fosse diretor e eu tivesse a oportunidade de cortar, eu corrigiria isso, né? A emoção ela tem que vir após o momento. Então é na hora que você se lembra de um familiar que morreu que você se emociona. Você não chega chorando para depois lembrar de um familiar que morreu. Então aquelas crianças chorando, mas tranquilamente manuseando um celular, são coisas que eu, na hora do ensaio, eu não deixaria passar. Então, vou mandar meu currículo aí para a equipe do Bolsonaro, quem sabe eles me contratam aí para fazer a próxima ceninha dessa. Mas é isso aí, Daphne, ó, só finalizando agora, é uma grande cena, muito bem feita, tem sim suas falhas, obviamente. O que eu recomendo para esse pessoal aí é estudar um pouco de artes cênicas de uma forma mais profunda, usar o método Stanislavski nessa hora ajuda muito bem. Tá bom? Essa atriz e qualquer outro ator que venha desempenhar um papel fútil desse para o Bolsonaro, estuda o método Stanislavski, que é um método que busca a emoção verdadeira. Na hora que você busca a emoção verdadeira, qualquer um aí que queira ser ator, de repente queira fazer uma cena dessa para o Bolsonaro, eu vou indicar para vocês. Estude o método Stanislavski, porque o método Stanislavski, ele vai passar por cima dos problemas que o Paul Elkman e o David Lieberman e até o Well ensinaram a você. Eu só consigo detectar esses problemas porque as emoções são falsas. Agora, o método Stanislavski, ele ensina as emoções serem verdadeiras. Então, tá de parabéns aí a equipe do Bolsonaro pela cena. Inclusive, é contraditório, porque é tão contra as artes cênicas, mas faz tanto uso das artes cênicas na política, né? Mas é uma forma de incentivo à arte brasileira. Gerou emprego para uma atriz, né? Fez uma cena de graça para ser compartilhada por muita gente, muitos youtubers felizes compartilhando essa cena. Nota 6. Nota 6 para a cena.